Olá, como vai? Sou Sandra Assad, presidente da Abrapava. Vamos conversar sobre acidentes aéreos. Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as orientações aos familiares de vítimas de acidentes aéreos. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre como é você receber uma notícia da perda de um ente querido num acidente aéreo. O que acontece? Você está ali, você levou essa pessoa até o aeroporto, ou você se despediu, sabendo que essa pessoa voltaria, ou que chegaria lá e ia te dar notícias, e por aí vai. Quer dizer, você está na sua rotina, está no seu dia a dia, de repente você recebe uma notícia como essa. O avião caiu e você perdeu o seu ente querido, seja seu pai, seja seu marido, seu filho, um irmão. O impacto dessa notícia para o familiar, só quem vivencia tem ideia do que seja. Realmente é algo assim, é um misto de tantas emoções. A primeira dela é a sua negação, né? Tanto que a gente ouve muito falar, olha, a pessoa tal estava no voo. Você começa, não pode ser. Quer dizer, não, fulano, como assim? Tive com ele ontem. Ah, tive com ele meia hora antes do voo. Não pode ser. Quer dizer, a negação é uma das primeiras das reações que a gente tem. Depois vem o choque, é fato. Então você tem o choque realmente da notícia. Em seguida você tem a dor, porque você perdeu esse ente querido, ele não volta. É algo absurdo, porque você acabou de estar com essa pessoa e você nunca mais vai estar com essa pessoa. Então, são um misto de emoções muito difíceis e muito duras de você lidar. E na sequência vem todas as outras questões. Vem um velório, vem uma despedida, um enterro, o luto que você tem que vivenciar, as pessoas ao redor, porque a gente sempre fala, o acidente aéreo, você tem 100 vítimas no acidente aéreo. Não são 100 vítimas. Você pode colocar aí pelo menos, se forem 100 vítimas fatais, você pode pôr aí pelo menos 300, 400 pessoas impactadas. Você tem no mínimo isso de pessoas que estão vivenciando aquela dor e sofrendo por aquela perda. Porque cada vítima daquela tinha uma família. Passado todo esse tempo, desse processo todo, alguns familiares mais cedo, outros mais tarde, você começa a querer entender o que aconteceu, como eu já tive a oportunidade de comentar com vocês no outro vídeo. O que aconteceu? O que levou a esse acidente? Quais os motivos? Isso é uma coisa. E a outra é, enquanto familiar, que direitos eu tenho? Que caminho seguir? Quais os deveres da companhia aérea com a minha família? E é sobre isso que nós vamos começar a conversar hoje. Vamos conversar um pouquinho, primeiro, sobre os deveres da empresa aérea. Ou seja, seu familiar foi viajar e entre algumas opções de companhias aéreas, ele escolheu uma determinada companhia aérea. Ele comprou o bilhete aéreo, a partir desse momento, ele colocou a sua vida nas mãos daquela empresa aérea. A partir do momento que ele entrou naquele avião e fechou aquela porta, a vida dele está sob a responsabilidade daquela empresa aérea, que num contrato se comprometeu a levá-lo de um ponto ao outro. Aí o acidente aéreo acontece. Quais os deveres da empresa aérea? Eu vou comentar com vocês sobre alguns deles, existem vários. Nós podemos conversar sobre alguns agora e, lógico, a Abrapava está à disposição para o caso de vocês precisarem e a gente poder explicar em mais detalhes e complementar mais sobre todos esses deveres. Vamos falar sobre alguns agora, que eu considero mais importantes. Uma das obrigações que eu considero essenciais em relação à empresa aérea é que ela possua um gabinete de gerenciamento de crise. Isso é importantíssimo. Um acidente aéreo acontecendo, o ser humano, não só vítima, lógico, mas os seus familiares são a prioridade. Então a empresa aérea precisa ter
um gabinete de gerenciamento de crise. Treinamentos constantes, simulações, para que, se acontecer um acidente aéreo, ela estar preparada para receber esses familiares que virão muito angustiados, desesperados, e a gente sabe que é um momento de extrema dor. Então não tem como, é como o familiar vai conseguir demonstrar o que ele está sentindo, e a empresa aérea tem que estar preparada para acolhê-los, né? Então, o que a gente entende que é o essencial? Um local de acolhimento para receber essas famílias, se for dentro de um aeroporto, que seja um local reservado, onde somente os familiares estarão reunidos, sem acesso de imprensa, de pessoas que não são relacionadas àqueles familiares, né? Um local que você tenha para acolhê-los num primeiro momento, junto com padres, psicólogos, padres de algumas religiões. Você tem que ter ali, médicos inclusive. Você precisa ter um local para esse primeiro atendimento, né? Porque é óbvio, o familiar deixou o seu ente querido num aeroporto de destino ou de chegada, e o familiar vai procurar esse aeroporto, é a primeira coisa que ele vai fazer. Se ele entrar em contato com a empresa aérea e não conseguir, se ele for atrás de informações que ele não está conseguindo, o desespero, é óbvio, irá levá-lo ao aeroporto. Então é muito importante que ao chegar a esse aeroporto, ele seja encaminhado para um local reservado. É muito importante também que a empresa aérea crie um canal de comunicação com os familiares. Ou seja, tão imediatamente pós-acidente, o ideal é que ela crie um site sobre o acidente, e esse site, somente os familiares receberão uma senha de acesso, e a partir daí aquele local será o local de comunicação da empresa aérea com os familiares, inclusive até entre familiares. Então cria-se esse site e considera-se que ali sim são postadas as informações oficiais. Ou seja, naquele site, o que o familiar tiver de informação, ela é oficial. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nós sabemos que a nossa imprensa, existem determinados momentos, principalmente em casos de repercussão, que por necessidade de ter um furo de reportagem ou querer dizer algo de diferente que todas as outras já estão dizendo, às vezes surgem informações que não são reais, não são verdadeiras. E muitas vezes são informações que potencializam o sofrimento e a dor de um familiar. Então, o ideal é, sim, divulgar para a imprensa, que os familiares passam a ter um site de comunicação, entrar em contato com a empresa para se certificar de que é um familiar, para poder receber uma senha e poder acessar esse site. Inclusive, é importantíssimo isso, porque você já começa a empresa aérea a criar esse vínculo com o familiar, que é importantíssimo. A empresa aérea só tem benefícios para a sua imagem, para futuras conversas, inclusive quanto a questões de acordos, indenizações, se ela acolher bem esses familiares. Se ela mostrar que ela está ali e que ela que aquele familiar é sua prioridade. Isso é importantíssimo. Então, esse site é muito importante. Informações oficiais são muito importantes. E esse site, nos casos que a Abrapava já acompanhou, surtiram um efeito muito benéfico, porque a despeito do que se lia na imprensa, corria-se lá para o site e lia-se ou um desmentido ou uma confirmação. Então ele é essencial para um bom relacionamento entre todos os familiares e a empresa aérea. E eu acrescento também que nessa importância de criar esse vínculo com a questão do site, importantíssimo também fornecer a esses familiares um endereço de e-mail que vai
ter aquele pessoal no gabinete de crise ali só para receber todos esses contatos, esses e-mails e as ligações também. Então, criar um e-mail que vai ter gente ali 24 horas para responder esses e-mails automaticamente, assim como um número de contato, um 0800 específico para os familiares que vivenciaram essa perda no acidente e querem falar com a empresa aérea. Então, isso é importantíssimo que seja divulgado também de uma forma que seja direto com os familiares. Então, onde que a gente chega nisso? Chega nisso que, assim que acontece o acidente, dever da empresa aérea entrar em contato com todos os familiares das vítimas daquele acidente. Porque é esse contato que você vai dar essas primeiras, para além, né, da relação da empresa aérea pela perda, se solidarizando e oferecendo as condolências, você começa a criar um vínculo de fornecer site, um número de contato direto, um e-mail direto, né? Porque infelizmente também, se a imprensa sair divulgando esse e-mail e esse número de telefone direto, como já atestamos aqui na Abrapava, infelizmente tem muita gente de má fé que usa desses contatos para brincar com a dor das pessoas, o que é lamentável. Mas isso acontece, por incrível que pareça. Então, essa relação e de confiança tem que ser sempre entre a empresa aérea e os familiares. Temos também a questão da lista de passageiros. Quando o acidente aéreo acontece, a imprensa querendo noticiar também, o que acontece? Tem uma lista de passageiros. Então, o que tem que também ficar muito claro? Não pode ser divulgado, a lista de passageiros ela não pode ser divulgada antes que todos os familiares já tenham sido notificados ou que a empresa aérea tenha estado com esses familiares para contar sobre o acidente. Enquanto isso não acontecer com todas as famílias, a lista de passageiros não pode ser publicada. E mais, mesmo após todos os familiares terem sido notificados, o que é preciso respeitar? Precisa se respeitar o fato de algum familiar não querer que o nome do seu ente querido seja divulgado. Então, quando for falar com esses familiares, pedir a permissão para divulgar o nome do seu familiar e aceitar, caso o familiar não queira que o nome do seu ente querido seja divulgado. Isso tem que ser respeitado. Todas essas questões eu sempre alerto muito, por quê? Porque ela vai dando uma série de benefícios da relação difícil que é criada entre a empresária e os familiares desde o momento do acidente. É uma relação que fica muito delicada. Porque o familiar, a primeira coisa que ele faz é olhar para a empresária e dizer assim, foi você. Então é muito importante que a empresa aérea tenha todos esses gestos. Por quê? Porque será muito benéfico para todas as próximas conversas futuras. Então, respeite se não quiser que divulgue o nome do seu ente querido, né? E uma outra coisa que é muito importante é que logo após o acidente, e isso a gente recomenda no máximo 2, 3 dias do acidente, que a empresa aérea convide todos os familiares para uma primeira reunião. É importantíssimo que aconteça essa reunião da empresa aérea com todos os familiares. Provavelmente esses familiares estarão reunidos em um hotel, ou se for numa cidade menor, mesmo um acidente aéreo com menos vítimas, não importa, o acidente aéreo teve 5 vítimas, ok, empresa aérea, 2, 3 dias no máximo após o acidente, definam um local, convidem essas famílias e empresa aérea, faça essa reunião com os familiares. Quem tem que estar ali? O presidente da empresa.
Isso tem uma importância imensa. O presidente daquela empresa é a pessoa que tem que estar ali com aqueles familiares. Ele vai mostrar a sua sensibilidade, ele vai dizer o quanto ele também está sofrendo com aquilo, que é óbvio que ele não queria que acontecesse. Ele também foi atingido. Então, é importantíssimo. Convide os familiares, olhe esses familiares nos olhos, dá um abraço, diga que você está ali e que você vai fazer o possível para, dentro do possível, amenizar um pouco essa dor toda que esse familiar está sentindo. Esteja presente, mostre que você está sensibilizado. Isso é extremamente importante, extremamente importante. O familiar vai se sentir respeitado, o familiar vai se sentir acolhido. E depois, passou essa primeira reunião, ele vai avisar quem são, vai apresentar as pessoas envolvidas, vai dizer quem é da área de assistência social, quem são os psicólogos, extremamente importantes nesse momento, quem são as pessoas que estarão envolvidas com esse gabinete de crise, que poderão prestar assistência a esses familiares. Ele vai apresentar, você está sendo cuidado por esta pessoa, por aquela pessoa, estamos colocando à disposição os padres, os médicos. Isso é importantíssimo, é uma voz do presidente da empresa que tem um efeito muito grande na dor desses familiares. É importantíssima essa presença. E depois, todos esses responsáveis estarão presentes numa rotina, numa continuidade. Aí nem precisa tanto a presença do presidente da empresa, mas essa primeira conversa, e após esse impacto todo, é extremamente importante a presença do presidente da empresa. Falei um pouquinho para vocês sobre alguns dos deveres da companhia aérea no caso de um acidente. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho para vocês sobre as orientações para os familiares das vítimas, tá? Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, utilize os comentários abaixo ou nos envie através do e-mail s.assali@abrapavaa.com.br.